Estudo Bíblico Êxodo 12. Redimidos para fora do Egito. A libertação de Israel da escravidão do Egito estava para se realizar. Também a sua adoção como nação de Jeová, capítulo 6, versos 6 e 7. Mas, para tanto, era necessária uma consagração divina, de modo que sua ruptura externa com a terra do Egito fosse acompanhada de uma separação interna de tudo aquilo que viesse de fonte egípcia ou pagã. Esta consagração devia ser conferida pela Páscoa. Verso 1. A primeira ordenança dada na terra do Egito seria repetida com instruções mais detalhadas no Sinai. Capítulo 23, versos 14 a 17. E nas planícies de Moabe, Deuteronômio 16, versos 1 a 8. Esse dia ficou tão indelevelmente gravado na tradição israelita e marcou para sempre o dia da redenção dos israelitas do Egito. Verso 2. O nome hebraico do mês em questão é Abíbe, que significa espigas verdes, correspondente a março, abril em nosso calendário. Durante o exílio, foi substituído pelo nome Nisan, que significa começo, abertura, Neemias 2:1 e Ester 3:7. O começo de Israel como povo de Jeová devia ser assim anotado no seu calendário. O ano religioso ou espiritual começa com o mês da Páscoa, o primeiro mês da nova vida de Israel na qualidade de povo redimido. Esse dia da Páscoa estava intimamente ligado ao que aconteceu no Êxodo, e essa ligação nunca deveria ser esquecida. Pode-se ver neste capítulo as instruções para a saída do Egito, junto com as instruções de celebrar a Páscoa dali em diante. É como o ato de Cristo ao fazer os discípulos participarem com ele da última ceia e, ao mesmo tempo, deixar-lhes uma cerimônia sagrada que seria a celebração da nova Páscoa até a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 23 a 32 e Lucas 22, 14 a 20. Verso 3. O Cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Jesus é a nossa Páscoa, 1 Coríntios 5, 7. É o Cordeiro de Deus, João 1, 29. Verso 5. O Cordeiro tinha de ser sem defeito e Cristo cumpriu esta exigência, 1 Pedro 1, 18 a 19. Tinha de ser separado para o sacrifício 4 dias antes do dia 14. Verso 3. Assim como Cristo entrou em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro e morreu no mesmo dia do sacrifício. Verso 6. Precisava ser imolado antes do pôr do sol, no 14º dia do primeiro mês, com a presença de toda a congregação. Assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma, e pela vontade da turba popular em prol do mundo inteiro. Segundo Joséfo, era costume na sua época sacrificar o animal por volta das 3 horas da tarde. Essa foi a hora do dia em que Cristo, o Cordeiro Pascal cristão, morreu. 1 Coríntios 5, 7, Lucas 23, 44 a 46. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Verso 46. Veja João 19, 33 e 36. O sangue do cordeiro era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus e fazia estar sobre o povo a proteção divina contra a escravidão do pecado e o castigo. Verso 13. Assim também, o sangue de Jesus nos liberta da escravidão de Satanás e da punição eterna. Verso 7.
O sangue devia ser aspergido em ambas as ombreiras e na verga, onde pudesse ser visto, e não na soleira para ser pisado. Por meio destes atos todos, a casa e seus habitantes seriam expiados pelo uso do sangue e do hisopo. Levíticos 14, 4 a 7 e Números 19, de 1 a 19. E consagrados a Deus. Verso 8. Os pães asmos seriam um memorial à pressa com a qual deviam partir. Verso 34. Mas também um símbolo de sua purificação e libertação do fermento do mundo. Sobre as ervas amargas, o Mishnah, tradição oral judaica, menciona alface, escarola, chicória, serpentária, hortelã e dente de leão como exemplos. Seu uso serviria para chamar a atenção para a amargura da vida experimentada por Israel no Egito. E esta amargura devia ser sobrepujada pela doçura da carne do cordeiro. Verso 12. A 10ª praga foi o juízo sobre todos os deuses egípcios. A perda dos primogênitos dos homens e animais teve implicações teológicas bastante abrangentes. Ou seja, revelar a impotência dos deuses pagãos, muitos dos quais eram representados por animais, para proteger os devotos de tal tragédia nacional. O grande clamor, capítulo 11, verso 6 e 12, verso 30, também pode ter sido um lamento sobre a incapacidade dos deuses para defender a nação. Versos 15 a 20. Comer pão levedado nesta festa seria uma negação do ato divino, pelo qual Israel foi introduzida na vida nova de comunhão com Jeová. A punição é grave, porque na Bíblia o fermento frequentemente simboliza o pecado, a hipocrisia. Lucas 12, 1. E é claro que nenhuma cerimônia religiosa tem valor se não vier acompanhada de verdadeiro arrependimento. 1 Coríntios 10, de 1 a 5 e 11, 28 a 29. Os pães asmos eram símbolos de uma vida nova, purificada do fermento da natureza pecadora. Por causa disso, os israelitas deviam abandonar todo o fermento de natureza egípcia, o fermento da malícia e maldade, e comer o pão puro e santo, reunindo-se para adoração a Deus, a fim de demonstrar que estavam andando em novidade de vida. Verso 21. Agora são dadas as instruções para a ocasião imediata. O marcar as casas com sangue para indicar que estes são os lares que participam do sacrifício ordenado por Deus é só para esta ocasião. Os detalhes sobre como a festa da Páscoa deveria ser lembrada nos anos futuros foram dados. Versos 14 e 20. E então repetidos para os anciãos, versos 21 a 27. Porque esse dia deveria ser um memorial, verso 14. Verso 22, hisopo, uma planta usada para aspergir. Uma vez que o galinho folhudo do hisopo era usado para a aspersão do sangue do sacrifício para purificação, veio a ser usado figurativamente como a própria purificação. Salmo 51, 7. Verso 23. Destruidor. O anjo da punição e da destruição. 2 Samuel 24, 16. Versos 26 a 27. Na comemoração anual da Páscoa, os pais eram obrigados a ensinar a seus filhos o significado dessa festa. Tornou-se costume a criança mais nova de uma família judia pedir que o pai desse uma explicação formal sobre o que havia acontecido em conexão com a observação original da refeição do Egito. Cada culto, cada rito,
cada sacramento tem a finalidade de ensinar a palavra de Deus, instruir os participantes nas coisas que Deus tem feito, ordenado e prometido. Verso 28. Por esse ato de obediência e fé, o povo de Israel manifestava que confiava em Jeová, e assim o ato em si tornava-se a sua redenção. Versos 29 a 36. A 10ª praga. O juízo de Deus sobre o Egito. Ao contrário das outras pragas, que se originaram de fenômenos naturais intensificados sobrenaturalmente, a repetida ênfase na declaração de que esta foi decorrente da operação do Senhor, capítulo 12, versos 12, 13, 23, 27 e 29, parece indicar que verdadeiramente foi um ato direto do próprio Deus. Verso 29. Feriu o Senhor todos os primogênitos. Nem o herdeiro do trono foi capaz de escapar ao juízo de Deus, nem o filho do escravo encarcerado foi considerado insignificante demais para ser objeto da justiça divina. Verso 31. Faraó chamou a Moisés. Esta audiência foi marcada por Deus, não por Moisés, nem por Faraó, que se tinham despedido mutuamente com grande ira. Capítulo 10, verso 28 e 29, capítulo 11, verso 8. Agora é Faraó que se preocupa em cumprir as ordens divinas até a última risca, como Moisés havia dito anteriormente. Se somos fracos em pregar a palavra de Deus, devemos ao menos ter fé no poder do excelso Senhor em comprovar a mensagem. Verso 32. Recusando entrar no âmbito da bênção de Deus pelo caminho normal da fé e da obediência à sua palavra, Faraó ainda foi forçado a reconhecer que lhe faltava alguma coisa. Só que não quis pagar o sacrifício do próprio eu com um arrependimento real, mas ao ordenar a partida dos israelitas, pediu oração. Verso 33. Como Moisés tinha predito, são os próprios egípcios que estão pedindo a saída dos israelitas. Capítulo 11, verso 8. Verso 35. Moisés tinha recebido a ordem de pedir fundos aos vizinhos egípcios, com a promessa de que o próprio Deus faria os egípcios atenderem a esse pedido. Capítulo 11, versos 2 e 3. Era, na realidade, uma indenização a pagar aos escravos libertados uma fração daquilo que lhes era devido. Deuteronômio 15, versos 13 e 14. Verso 36. Não pelo roubo, mas pelo favor foi que os israelitas ganharam daqueles que não tinham seus corações endurecidos e que aprenderam algo das revelações de Deus. Capítulo 9, verso 20 e 10, verso 7. Assim, despojaram os egípcios. Verso 37 a 42. A partida do Egito. O lugar exato da partida do Egito ainda é uma controvérsia, mas a maior parte das autoridades bíblicas concorda com as identificações feitas nos versículos abaixo. Tendo reunido o povo em Sucote, Moisés e Arão tiveram de fazê-los atravessar a barreira de brejos, lagos e o mar, que atualmente é o Canal de Suez. O caminho foi mais determinado pelo fato de Deus pretender desferir um golpe final no orgulho e no poder egípcio. Verso 37, Sucote. Parece ser a cidade de Pitom, bem ao norte do Mar Vermelho. As grandes estradas centrais, guardadas por fortificações, se achavam muito mais para o norte. Capítulo 13, verso 17. Parece que até 2000 anos atrás, o Mar Vermelho se estendia quase até lá.
Verso 38. Misto de gente. Egípcios e provavelmente pessoas de outras nacionalidades que se casaram com hebreus que queriam fugir à escravidão ou foram persuadidos de que havia alguma outra vantagem a ser obtida se ficassem do lado de uma divindade tão poderosa como Jeová. Mais tarde, alguns desses se tornaram causadores de problemas, com os quais Moisés teve que lidar. Números 11, 4. Versos 40 a 41. 430 anos. Gênesis 15, 13 e Atos 7, 6. Então, um número redondo, 400 anos. Uma vez que não sabemos a data exata na entrada de Israel no Egito, só podemos fazer conjecturas quanto à data da saída. Verso 42. Se observará. Juntamente com a história da redenção, vêm as instruções para servir e adorar ao Redentor. Verso 43, ordenança. Os versículos 43 a 50 fornecem orientações adicionais de como celebrar a cerimônia da Páscoa para os anos vindouros. A Páscoa não tem sentido para os que são estranhos às promessas de Deus. Verso 43. Mas quando em comunhão com o povo de Deus, tais pessoas, não importa quem sejam, manifestam interesse, elas têm igual direito de se aproximar de Deus. Verso 44. Quem tem a mesma fé em Deus que Abraão teve, é herdeiro das promessas e participante ativo destas cerimônias, que devem ser celebradas sempre pelos fiéis em fraternidade. Verso 47. Verso 51. Naquele mesmo dia. O que viria a ser para o povo na sua nova terra um dia de sábado especial, era para eles naquele tempo o dia em que iniciariam a sua jornada.